Estamos tentando. Vida Longa CBN. Bom dia, doutora. Seja muito bem-vinda nessa manhã aqui na CBN Vitória. Bom dia, muito obrigada pelo convite, por estar com vocês. Vocês me escutam direito? Tentei arranjar um lugarzinho mais silencioso, mas vamos dar sequência aí. Tudo certo por aqui. Vamos começar então, doutora, explicando melhor, para os nossos ouvintes, o que é exatamente o metabolismo, como que ele funciona. A gente citou agora há pouco, sobre aquela frase, depois dos 40, dos 50, o metabolismo mudou, não é mais a mesma coisa, né? Isso é mito ou é verdade? É verdade, né? Muito é culpa nossa, com certeza, né? A gente sabe que o que é o metabolismo? O metabolismo são todas as reações químicas para que o nosso corpo gere energia para funcionar. Então, isso, na verdade, é um esforço grande do organismo e de vários setores do nosso organismo. E a gente começa, quando a gente nasce no primeiro ano, o auge do nosso metabolismo, né? Ele funciona quase que o dobro do que um ser humano já com 50, 60 anos. Sim. Entre os 20 e 60, o metabolismo tende a ficar mais estável. E a partir dos 60, ele começa a cair. Agora, grande parte do que a gente fala que nosso metabolismo caiu e da gente ver a diferença entre um ser humano e outro exatamente, vem dos hábitos desse ser humano, né? Da alimentação, da atividade física, da construção muscular que ele teve, hábitos de sono. Isso tudo influencia muito a questão da queima energética, pensando na energia, né? No caso das mulheres, a menopausa também muda essa questão do metabolismo? A menopausa bota a mulher em desvantagem em relação ao homem. A mulher, os hormônios femininos foram criados para gerar uma energia extra para que ela pudesse amamentar e gerar filhos. Então, a gente tem fisiologicamente um acúmulo de gordura nas pernas, né, na região de baixo do ventre, para gerar essa energia necessária. E com isso a gente tem menos músculo que o homem. Na menopausa se intensifica, esse metabolismo cai mais ainda porque a gente perde mais músculo com a mudança hormonal e com isso a gente tem maior chance de ganho de peso, de desânimo, de fazer menos atividade física. A insônia que a gente tem durante o período de menopausa gera ainda mais disfunção para fazer atividade física, então a gente está em desvantagem. No homem, essa perda hormonal ocorre mais lentamente, então com isso eles não têm tanta perda metabólica tão rápida quanto a mulher. E teria alguma faixa de idade no caso dos homens? No homem não existe essa faixa, porque tem homens com 80 anos com a testosterona normal, tem homens mais jovens com essa alteração hormonal. Então, no homem é muito individual. Existe, como a gente falou no comecinho, a redução metabólica que é natural do ser humano, que é a partir dos 60 anos, né? Que é quando ele começa a perder em torno de 0 a 0,7% de massa muscular a cada 3 anos, assim. Quando a gente fala em mudança hormonal, automaticamente, um assunto inclusive super em pauta, essa questão das reposições hormonais também, né, doutora? Nesse caso, favorece aí a dar uma acelerada no metabolismo? De fato, vale a pena fazer a reposição? A reposição hormonal não aumenta o metabolismo, isso que a gente tem que pensar, né? Hoje a gente vê muito mito de pessoas utilizando hormônios de forma indevida, até como anabolizantes de jovens, usando de forma às vezes arriscada, pensando em aumentar o metabolismo. Não, a testosterona, ela causa uma hipertrofia, isso sim, ela causa essa hipertrofia, talvez esteticamente a pessoa pense nessa questão, mas você tem que pensar também que a testosterona ela aumenta a massa muscular como um todo, entre elas a do coração. Então, isso gera uma hipertrofia cardíaca e lesões cardiológicas importantes, levando até quadros de infarto e AVC fatais. Então, a gente tem que ter muito cuidado com o que tem sido feito ultimamente.
Na mulher, a reposição hormonal do estrogênio durante a menopausa, os estudos já mostram que eles não são capazes de gerar massa muscular, o estrogênio por si só, mas Uhum. ele pode impedir a perda de massa muscular mais rápido que a gente vê, principalmente no período do climatério, aquele período antes de entrar na menopausa. A atividade física, a musculação, é uma aliada importante nesse processo? Fundamental. A gente tem o metabolismo basal, que a gente fala, né, que é 70% da nossa perda diária de energia é esse metabolismo basal. O grande responsável por isso é o músculo. Então, a musculação bem feita, bem orientada, ela é fundamental para que a gente consiga não só aumentar o músculo, mas manter o músculo que a gente tem. Então, assim, 1 hora de atividade física diária seria o ideal. Mas para aquelas pessoas que não conseguem, pelo menos esses 150 minutos semanais que a gente fala, a gente lembrar de subir uma escada, né, de levantar o máximo de vezes possível da cadeira, de fazer esses intervalos para que a gente possa fazer uma caminhada, que seja curta, porque isso ao longo do dia vai gerar diferença metabólica. Para você que está chegando agora aqui na 92,5 nessa manhã de sábado, a gente continua por aqui o nosso bate-papo sobre saúde. Estamos levantando questionamentos sobre metabolismo, gente. Será que é mito ou é verdade que o metabolismo tende a desacelerar ao passar dos anos? Quais fatores explicam aí o ganho de peso, né? Para esclarecer todo esse assunto, todos esses assuntos, a gente continua conversando ao vivo com a médica endocrinologista, doutora Maria Angélia Sobreira, é presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia Regional Espírito Santo. Está na linha com a gente. Doutora, a gente parou falando sobre exercícios, né? Se a musculação era uma aliada importante nesse processo. Sim, sim, atividade física é fundamental para todas as idades, né? Desde a infância, e quanto mais idoso a gente fica, mais necessário essa atividade física. E a sarcopenia é uma das coisas que mais mata o idoso, né? Não Uhum. só pensando no metabolismo, mas, né, no funcional do idoso no geral. Mas a musculação é peça-chave para um metabolismo saudável, porque é o músculo, o órgão no corpo que mais queima energia ao longo do dia. Então, ele é fundamental para a gente manter o nosso metabolismo ativado. Além da musculação, do exercício físico, outro ponto importante também é a alimentação. Por exemplo, quem faz muitas dietas restritivas pode acabar prejudicando o próprio metabolismo? Com certeza. O nosso organismo não foi criado para dietas restritivas. O cérebro entende isso como um perigo. Então, cada vez que você põe o seu corpo a esse tipo de situação de pouco alimento, de dietas restritivas, ele vai reagir. Bom, diminuindo o seu metabolismo para você conseguir juntar mais energia, diminuindo a sua massa muscular, ele vai aumentar a sua fome, forçando você a comer mais. Então, são situações que, na verdade, como um fator de proteção. Então, aquelas pessoas que vivem fazendo dieta restritiva, você começa a notar que elas fazem aquele efeito ioiô, né? Uhum. Emagrece, engorda, porque o organismo vai estar eternamente lutando. E você pensa no elástico, aquele elástico que você puxa e solta. 1 hora vai desgastar. Então, o organismo é assim também. Quanto mais você força essas dietas restritivas, mais tendência a recuperar, só que cada vez você vai ter mais dificuldade para emagrecer. E uma outra situação importante para a gente pensar nessas dietas restritivas é que elas forçam quadros de compulsão alimentar. O Sim. cérebro entende que aquilo ali está restrito e quando ele tem acesso à comida, ele vai querer comer tudo que ele não comia antes. Então, é um quadro muito complicado, que a gente tem visto com muita frequência. E a compulsão alimentar também muito associada a quadro de depressão, porque você Uhum. passa a não ter controle sobre o que você come. Quais hábitos a gente pode levantar, então, que mais prejudicam o metabolismo? Você citou a questão da alimentação, também falamos por aqui, né, da importância da atividade física, que é preciso fazer, o sono ruim, o estresse e o sedentarismo, né, doutora? Isso, sono
A gente vê, as pessoas não dão a atenção que o sono tem que ter. Nessa vida nossa de intensa, né, a gente dorme muito menos do que a gente deveria, com uma qualidade de sono muito ruim. Então, na verdade, a gente realmente, mesmo como adulto, a gente tem uma necessidade de sono de 7 a 8 horas. É durante o sono que a gente produz a mulher em muito pequena quantidade e o homem na sua quase que totalidade. A testosterona ela é produzida durante o sonozinho é, de manhã, naquele sonozinho mais próximo de despertar. O cortisol, a gente, né, ele é produzido à noite. Então, quando você tem um sono curto, você produz muito cortisol. E aí Uhum. você produz muito cortisol, mais resistência insulínica, mais aquela gordura abdominal. Se a gente dorme pouco, a gente produz muita grelina. A grelina é aquela é o hormônio da fome, né? Então você acorda com mais fome e é uma fome por doce, é uma fome por alimento gorduroso, porque esses alimentos vão te gerar uma energia mais rápida, né? E se a gente dorme pouco, a gente produz menos leptina, que é a enzima que é o hormônio da saciedade. Então o sono tem um papel fundamental para nosso emagrecimento. A pessoa que dorme mais, ela tem tendência a ter hábitos mais saudáveis, ela tem um corpo melhor, ela tem um ritmo cardíaco melhor, ela é mais saudável, ela tem menos resistência insulínica, enfim. Muitas vezes a gente deixa o sono de lado, a gente costuma dizer até os atletas, o atleta que dorme pouco, ele tem mais chance de perder partidas, de ter menos energia para desempenhar as funções que ele necessita. Doutora, já temos participação chegando aqui. Acaba de chegar para a gente a Ana Luísa, mandou uma pergunta, né? É mito ou é verdade que pimenta, chá verde, café, gengibre, essas misturinhas, né, esses pozinhos que vendem em vários locais, né, prometendo aí acelerar o metabolismo, isso é verdade? Esses alimentos são de fato benéficos nesse processo? Em termos de emagrecimento, não. O poder deles de aumentar o metabolismo para gerar queima de gordura é muito pequeno. Uhum. Tá? E a gente tem que ter muito cuidado quando a gente fala do uso, principalmente da cafeína, né, de alguns chás ou de alguns outros produtos, como pré-treino, né? Uhum. Porque eles geram realmente, dependendo da dose, eles podem aumentar, como eles aumentam o sistema nervoso simpático, eles podem aumentar muito batimento cardíaco, né? Então, se esse batimento cardíaco ficar muito acelerado, ele pode gerar até uma arritmia cardíaca. Então, a gente vê nesses suplementos para ter muito cuidado com essas doses. O único suplemento permitido como pré-treino é a cafeína. Então, foi muito legal você falar isso daí. Mas a cafeína, ela dá energia, mas ela não queima gordura. Tá? Então, esses alimentos pensando em emagrecer, não. Isso aí você não vai ver muito efeito isso no final da conta, não. Ele vai te dar energia, Uhum. diferente. E ainda sobre essa questão do ganho de peso, né? Dessa preocupação, talvez com os quilinhos a mais, a gente não pode deixar de citar aqui na nossa conversa, em pauta também, nos noticiários, a questão das canetas emagrecedoras, né, doutora? De Sim. fato, nesse processo também, né? De, ao passar dos anos, o metabolismo ficar mais acelerado, o uso dessas canetas, elas são aliadas também, não são? Como é que seria aí? Esses medicamentos anti-obesidade, né, que a gente comentou, que não gosta de falar, que é a meta emagrecedora, Uhum, é, mas eles realmente vieram para revolucionar muita coisa, né? São medicamentos realmente com uma função da perda de peso, de processos inflamatórios, assim, né? Nessa resolução de algumas situações, para esteatose hepática. Então, ele realmente é fantástico, assim, por isso deu esse boom no mundo, né? Não foi nem só no Brasil. Mas a gente tem que usá-los com muito cuidado. Você utilizar, porque a gente às vezes tem um obeso sarcopênico, ele tem muita gordura, mas ele não tem muita massa muscular. Quando a gente faz um exame, a gente vai ver que ele tem muita gordura. Então, se você utilizar isso num idoso sarcopênico só porque ele é obeso, isso pode trazer certos problemas para ele. Né? Assim, que é um idoso que pode se quebrar mais fácil, vai ter mais risco de queda. Então, para todo paciente, a gente tem que ser feita uma avaliação mais ampla, ver se essa gordura
não é só metabólica, se ele tem alguma doença, se ele tem um hipotireoidismo, se ela tem um lipedema, que a mulher com lipedema ela tem mais dificuldade de emagrecer, se ela faz uso de algum remédio psiquiátrico que às vezes está dificultando ela emagrecer. Então, você tem que olhar o paciente como um todo, mais que essas medicações de GLP-1, GIP, né, que estão vendidas em caneta, Isso. vieram para revolucionar e são potenciais aliados nesse tratamento para emagrecer. Sim, então, assim, ele não tem a função de aumentar o metabolismo, mas Uhum. em termos de emagrecimento e redução de gordura, são fantásticos. Vale buscar orientação médica sempre, né, doutora? Vale buscar, com certeza. Para quem está nos ouvindo, percebeu aí que ganhou peso nos últimos anos, né? Tá sentindo que tem alguma coisa diferente, fica então esse recado, né? O primeiro passo é buscar orientação médica, entender o que está acontecendo aí com o seu organismo antes de começar qualquer dieta, uso de medicamentos e também um programa de exercícios. Doutora, quero te agradecer pela sua participação aqui nessa manhã de sábado, aqui na CBN Vitória, nesse sábado que a gente traz aqui tantos assuntos importantes, você participar conosco. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada.